Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar divisão com a professora Erlane Abreu. Vamos tirar esse mito que divisão é difícil, porque divisão não é difícil. Divisão é algo simples e fácil. Divisão. Divisão é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em dividir 2 números, o dividendo e o divisor, que produz 2 resultados, o quociente e o resto. E o seu símbolo, tá aqui o símbolozinho na imagem. A divisão é o ato de dividir em partes iguais. O número que sendo dividido em partes iguais é chamado dividendo. O número que indica a quantidade de vezes que vamos dividir é chamado divisor. O resultado é chamado de quociente e o que sobra é o resto. Então, quando a gente for dividir, a gente vai ter o quê? 4 elementos na nossa divisão. A gente tem o dividendo, a gente tem o divisor, a gente tem o quociente e temos o resto. O dividendo é o número que está sendo o quê? Dividido. O divisor é a quantidade de vezes que eu vou dividir. O quociente vai ser o quê? Vai ser o resultado da divisão. E o resto é o que sobra. A gente tem nosso primeiro exemplo. Qual é o nosso primeiro exemplo? 15 dividido por 2. Quanto que é 15 dividido por 2? 15 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 7. Por que 15 dividido por 2 é igual a 7? Porque o número mais próximo, quando eu dividir 15 por 2, vai se organizar de 7 em 7. Quando eu divido 15 por 2, sobra quanto? Sobra 1. Portanto, 1 vai ser quem? Vai ser nosso resto. 15 dividido por 2 é 7 e sobra 1. Como que a gente lê? A gente lê 15 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 7. Se a gente for caracterizar os termos da nossa equação, a gente vai ter o quê? 15. Quem é o 15 da nossa operação? É o dividendo. Quem é o 2? É o divisor. Quem é o 7? É o quociente. Quem é o 1? É o resto. Ou seja, o que sobra na divisão. O resto da divisão só existe quando a divisão não é exata. Quando a divisão não é exata, sempre vai existir o quê? Vai existir resto. E quando a divisão é exata, não existe resto. Então, quando a gente for dividir, a gente vai ter que observar o quê? Esses 4 termos, que eles são fundamentais na hora da nossa divisão. Vamos observar nossos termos. Quem é o P? Dividendo. É o número que está sendo dividido. Quem é o D? É o divisor. Quem é o D? É o divisor. E é a quantidade de vezes que eu vou dividir. É a quantidade de vezes que o dividendo será o quê? Será dividido. Quem é o quê na nossa divisão? É o quociente. Quem é o quociente? É o resultado da minha divisão. E quem é o R? É o resto da divisão. E lembrar o quê? Que em divisão não exata é que sobra resto. Divisão exata não existe resto. Então, transformando esse P de divisão, eu também posso transformar o quê? Em um produto. P vai ser quem? Vai ser o dividendo vezes o quociente, mais o resto tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao dividendo. Então, a gente sempre vai lembrar desses termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Primeiro exemplo. Na divisão do número 25 por 5. Eu quero dividir 25 por 5. Quem é o 25? O 25 é o dividendo. O 5 é quem? É o divisor. Então, eu vou perguntar o quê? 25 dividido por 5. Se eu pegar o número 25, a quantidade de 25, e for separar de 5 em 5, quantas vezes eu vou poder organizar? A maneira mais fácil para a gente resolver é olhar a tabuada do 5.
5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Então, a gente sempre vai fazer o quê? Vamos multiplicar o divisor, a quantidade de vezes. A gente vai olhar para a tabuada e vamos multiplicar o divisor. E vamos procurar o quê? Um número igual ou mais próximo de quem? Do dividendo. E lembrar o quê? Que esse número que a gente vai encontrar não pode ultrapassar o dividendo. 5 vezes 6 não dá, porque é 30, ultrapassa. Então, 25 dividido por 5 é quanto? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 25. 25 menos 25, 0. A nossa divisão também vai ser o quê? Vai ser exata, porque não existe resto. Segundo exemplo. Arme a divisão de 64 por 4 e resolva. Qual vai ser nosso primeiro passo? A gente vai montar nesse método chave, aquele braçozinho que fica entre o dividendo e o divisor. Qual vai ser nosso segundo passo? O segundo passo é tentar encontrar um número que multiplicado por 4 seja igual a 64. Como não é uma tarefa muito fácil, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai separar. A gente vai iniciar essa divisão com quem? Com o número que vem primeiro. Quem que vem primeiro? O 6. O 6, se aqui fosse um número menor que 4, não daria certo. Então, se o meu número, o primeiro número da esquerda, for maior ou for igual ao divisor, o que vai poder acontecer? A gente vai poder o quê? A gente vai poder efetuar a divisão. Então, eu vou iniciar como? Dividindo 6 por quanto? 6 por 4. 6 dividido por 4, quanto é? É 1. Por quê? Porque 4 vezes 1 é quanto? É 4. Então, eu vou dividir 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Vou subtrair 6 menos 4, sobra quanto? 2. 6 menos 4, sobra 2. O que eu vou fazer agora? Vou abaixar o 4. Então, nosso terceiro passo vai ser o quê? Descer o próximo algarismo. A gente vai descer o algarismo das unidades, que é quem? O 4. Então, eu vou olhar o quê? Na tabuada do 4, qual o número que vai chegar mais próximo de quem? Sobrou 2. 6 menos 4 dá quanto? 2. Abaixei o 4, formou qual o número? 24. Qual o número que na tabuada do 4 vai chegar o quê? Mais próximo de 24. Mais próximo ou igual. Nunca pode ser maior do que o número que eu estou dividindo. Então, a gente vai olhar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6 vai ser igual a quanto? Igual a 24. Então, se 4 vezes 6 é igual a 24, quanto foi? Quem vai ser meu quociente? 16. Então, 4 vezes 6 é igual a quanto? A 24. Então, 24 dividido por 4 dá quanto? 6. 24 menos 24 vai ser quanto? 0, resultado da minha divisão. Então, nosso processo chegou ao quê? Ao fim. O resto é 0. Então, a minha divisão é exata. Se ainda tivesse valores, a gente poderia continuar até chegar ao fim da nossa divisão. Então, é isso que vocês têm que observar quando a gente for dividir. Não é difícil? É bem simples. Só temos o quê? Ter alguns cuidados na hora de efetuar a divisão. Divisão de números inteiros. A gente já vem trabalhando ao longo do nosso mês bastante os números inteiros. A gente já viu adição de números inteiros, a gente já viu subtração de números inteiros, a gente já viu multiplicação de números inteiros. Então, agora só falta a divisão de números inteiros. Com a professora Erlane Abreu. Divisão. Divisão é a operação inversa da multiplicação.
Dividir é a mesma coisa que organizar, separar, repartir. Então, a gente tem vários significados para uma mesma operação. Divisão. Agora a gente vai trabalhar nos números inteiros. Quando a gente for trabalhar nos números inteiros, o que vai acontecer? A gente vai primeiro observar os sinais. Sinais iguais sempre vai ficar o quê? Positivo. Sinais iguais, quando eu dividir dois números e os sinais forem iguais, o resultado que eu vou encontrar vai ser de quê? Vai ser um sinal positivo. Eu posso dividir um número positivo, um número com sinal de mais, dividido por outro sinal de mais. A operação resultante, o sinal resultante dessa operação vai ser o quê? Positivo. Como eu tenho aqui no exemplo, 15 dividido por 3. Eu tenho mais 15 dividido por mais 3. O resultado que eu tive foi quanto? Foi positivo. Lembrar que é o resultado da questão. Não é operação de mais. Não confundam com isso. O resultado que eu vou ter vai ser quanto? Eu tenho dois sinais positivos. Primeiro a gente está verificando aqui por mais. Mais 15 dividido por mais 3 foi igual a quanto? Mais 5. Por quê? Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Os sinais são o quê? Positivo. Então, o resultado que eu vou encontrar vai ser positivo. Nosso segundo exemplo. Eu tenho dois números negativos que estão sendo divididos. Menos 20 dividido por menos 2. Eu tenho o quê? Dois números negativos. O valor que eu vou encontrar, o resultado final que eu vou encontrar do sinal, será o quê? Um resultado positivo. Lembrar que o resultado que é positivo, eu não estou fazendo em nenhum momento a operação de mais, não. Eu estou dividindo os dois números. Mas o resultado que vai ficar vai ser o quê? Positivo. Lembrar o quê? Que quando eu dividir dois números, os dois podem ser positivos, dois podem ser negativos. O resultado que eu vou encontrar vai ser sempre de quê? Positivo. É isso que vocês têm que observar. São esses pequenos detalhes no sinal que vão determinar o resultado da questão de vocês. Por isso que é muito importante lembrar o quê? Se vocês estão dividindo dois números e os sinais são iguais, o resultado que vocês vão encontrar vai ser positivo. O número que vocês vão encontrar vai ser positivo. Sinais diferentes. Na divisão, o que vai acontecer? Vai ficar negativo. Então, se eu tenho sinais diferentes, quando eu falo sinais diferentes, é um número com sinal positivo e um número com sinal negativo. O resultado da minha divisão vai ser o quê? Vai ser um resultado negativo. Então, a gente tem aqui nosso primeiro exemplo. Um número positivo dividido pelo número negativo. O resultado que vocês vão encontrar é de um número negativo. Então, se eu dividir mais 100 dividido por menos 2, os sinais são o quê? São diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, se os sinais são diferentes, o resultado da minha operação vai ser o quê? Vai ser de um número negativo. E quando eu dividir 100 por 2, eu vou encontrar quanto? 50. 100 dividido por 2 é quanto? 50. Então, a gente vai ter o quê? Nosso segundo caso, que os sinais são o quê? São diferentes e o resultado são negativos. Agora, eu tenho o quê? Menos por mais. Eu tenho o meu primeiro número negativo e o segundo positivo. E entre eles, eu estou fazendo o quê? A operação de divisão. O resultado que eu vou encontrar vai ser de quê? Vai ser de um número negativo. Por que vai ser de um número negativo? Porque sinais diferentes ficam o quê? Negativo. Lembrar que vai ficar negativo o número. Você não vai fazer a operação nem de mais e nem de menos, não. A operação que vocês vão fazer aí é de dividir o número. 125 dividido por 5 é quanto? É 25. Então, o resultado que eu vou encontrar vai ser de menos 25. Por que de menos 25? Porque eu tenho dois números com sinais diferentes. Lembrar o quê? Que sinais diferentes na minha divisão, o resultado que eu vou encontrar vai ser de algo negativo.
Qual vai ser a regra da divisão? Sinais iguais, vai ficar como? Vai ficar positivo o resultado da divisão. Se eu tiver dois sinais e eles forem iguais, o resultado da divisão vai ser positivo. Lembrar que eu não estou fazendo operação de mais nem de menos, não. Eu estou observando o seu sinal em questão. Se os sinais forem iguais, vai resultar em quê? Em algo positivo. Então, se os sinais forem iguais, resulta em algo positivo. E se os meus sinais forem diferentes? Na divisão, vai resultar em quê? Em um resultado negativo. Então, se os meus sinais forem diferentes, o resultado do sinal que eu vou encontrar vai ser negativo. Quando a gente for estudar divisão, a gente já está estudando divisão, né? A gente só vai ter o quê? Duas possibilidades para o seu sinal. Ou o sinal vai ser positivo, quando os meus dois números que estão sendo divididos, os sinais forem iguais, ou o sinal do número vai ser negativo, quando eu estiver dividindo dois números com sinais diferentes. Lembrar o quê? Que sinais iguais na divisão sempre resultam num sinal positivo. E sinais diferentes na divisão sempre resultam no sinal negativo.